Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que iniciamos hoje uma série de palestras sobre os dogmas marianos. Meu nome é professor Alberto, ou Beto, como preferirem. Sou professor de filosofia e sou também formado em teologia pela Universidade de Salamanca. Tive a graça de ser convidado por Padre Michael para que possamos meditar um pouco nesse mês de maio, mês dedicado a Maria, sobre os dogmas marianos. Vamos então, antes de iniciarmos essa nossa conversa, pedir a ajuda, auxílio, a proteção de Maria, para que ela possa, através da graça do Espírito, nos ajudar nesse discernimento, para que eu possa comunicar qual é a vontade do Espírito, a vontade de Deus, e para que vocês possam discernir e absorver da melhor maneira possível tudo isso que nós vamos tentar passar aqui hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como dizia, nós vamos falar sobre os dogmas marianos. É um tema muitas vezes controverso, de muito pouco entendimento por parte de alguns, principalmente pelos aqueles nossos irmãos protestantes, não é? Que, de uma certa maneira, encobrem certas verdades, ou por comodismo, ou por desconhecimento, supõe que seja por ignorância, e não se deixa viver essa graça, que nós temos a graça de termos como mãe dentro da nossa Santa Igreja a Maria, né? Ela que nos foi dada na cruz, ao apóstolo João, representando assim toda a humanidade. Cristo nos a deu como mãe. Então essa é uma graça divina. Mas esse entendimento que veio lá dos primeiros cristãos, dos apóstolos, foi sendo corrompido durante o tempo, ou foi tentando se corromper por algumas heresias, às quais nós vamos dar alguma vazão aqui nessa nossa conversa. Antes de entrarmos totalmente nos dogmas, eu acho que interessante seria a gente dar uma explicação antes do que seria o dogma, do que é a tradição, a revelação, para que assim possa ser melhor compreendido toda essa teologia do dogma. Primeiramente, vamos falar sobre teologia. A palavra teologia, ou estudo teológico, a palavra deriva etimologicamente de dois vocábulos gregos: theos, que significa Deus, e logos, logia, que significa ciência ou estudo, conhecimento de. Então a teologia é o estudo, é o conhecimento de Deus e de tudo que se relaciona a Deus. Dentro da Igreja Católica, então a gente estuda, ademais da Mariologia, Eclesiologia, Cristologia, Pneumatologia, se estuda tudo referente à obra de Deus, a obra santificante, a graça, se estuda tudo que tem também relação à vida da igreja, a eclesiologia, a liturgia, o direito canônico, tudo que faz parte desse arcabouço de conhecimento, cuja finalidade é uma só. Toda a teologia, todo o estudo, toda a nossa vida, diria eu, deveria ter apenas uma finalidade. O fim último do homem é a glória de Deus. Somos feitos para a glorificação de Deus. Deveríamos formar ou converger a nossa vida, a nossa existência a esse fim. As coisas têm, às vezes, uma função segundo a finalidade da coisa. Um copo só tem noção de selo pela sua finalidade. A finalidade de um copo é levar algum líquido, levar-nos a beber a água. A finalidade do ser humano é para o que fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus, para a glorificação de Deus. Dentro dessa perspectiva, o dogma, o que é? O dogma, ele é uma verdade revelada. Uma verdade que foi revelada através dos séculos por graça de Deus, compreendida pelo magistério da igreja, propriamente dito, e foi colocada dentro desse arcabouço de graça, dessa revelação, que se chama depósito da fé. E o dogma em si, como verdade revelada,
ele é intransponível, ele é uma verdade que não pode ser modificada. Com o passar do tempo, isso que eu chamei de magistério da igreja, que é formado por Papa, por teólogos, por toda uma camada, podemos dizer, pensante da igreja, qual é a finalidade desse magistério? Dar a explicar o dogma, não modificá-lo. A igreja não pode modificar o dogma, é uma verdade revelada. Esse dogma, desse jeito, ele nos dá uma segurança enquanto igreja, né? Quando se fala de um evangelho, por exemplo, domingo o evangelho tal, ele é proclamado aqui em Itatiba e ele é proclamado em todo o mundo. Ele não se altera. Então nós temos essa ciência e essa segurança dentro da igreja. Isso se dá também em forma de doutrinária pelos dogmas. O dogma, então, é essa verdade, o que se pode fazer com ela, como não se pode modificar. O que o magistério faz, através principalmente do seu corpo teologal, dos teólogos, é fazer com que esse dogma seja compreensível. Por exemplo, quando eu vos falo, creio eu que o meu discurso é compreensível, é inteligível. Quando eu falo, primeiro tem que ter-se o quê? Algumas condições, né? Uns condicionantes para que isso ocorra. Um dos primeiros condicionantes é que falemos a mesma língua, ou que compreendamos a língua na qual está sendo falada. Outra é que o grau de conhecimento com que um se expõe uma ideia seja inteligível àquele que recebe. O receptor tem que entender de maneira mais ou menos clara aquilo que se é transmitido, porque senão a ideia fica vaga ou a ideia fica confusa, não se passa de fato a ideia. Então, por exemplo, quando o Padre Michael, saudoso sacerdote que me convidou a ministrar essas falas, essas palestras, quando ele vai diante do púlpito, sobe no púlpito para falar à Assembleia, na Sagrada Missa, ele não fala segundo o Padre Michael. Eu acho que, lendo esse Evangelho, acabei de abrir aqui, e eu acho que se refere a isso. Não, Padre Michael, como sacerdote legítimo da Igreja Católica, ele também estudou a Sagrada Teologia e tem por missão trabalhar o que se chama em teologia intellectus fidei. Não é? Ele é o responsável, o sacerdote é o responsável por passar a Assembleia. A Assembleia, no caso, faz o papel de auditus fidei. Ele é aquele que ouve a mensagem passada de forma inteligível e interpreta aquilo para a sua vida, né? Por isso também é interessante que quando o sacerdote celebra a missa, às vezes vemos que há diferentes públicos, não é? Tem a missa das 7, é um determinado público, são pessoas já mais idosas, tem uma determinada caminhada, uma experiência de vida e suponho também uma experiência de fé diferente. Digamos, por exemplo, se for uma missa direcionada a um público, um encontro de jovens, uma missa com os catequizandos da paróquia, de primeira Eucaristia até do Crisma, o discurso será sobre o mesmo Evangelho, mas é dever de Padre Michael, pelo Intellectus Fidei, fazer com que a mensagem de Cristo chegue àquela Assembleia de maneira inteligível. Eles têm que compreender e depois colocar em prática dentro de suas vidas, segundo a sua capacidade, não é? De inteligibilidade, de idade, de compreensão, a ação. Então eles absorvem aquilo lá através do sacerdote. Friso que o sacerdote, então, ele não fala em nome dele. Ele fala in persona Christi. Ele fala em nome de Cristo pela igreja, através da igreja. Então ele é munido de um conhecimento, aquele conhecimento, ele é, digamos assim, universalizado, todos os sacerdotes estudam, porque dentro do chamado direito canônico, outra vertente do estudo teológico, que são as leis que prescrevem todo o agir do católico, a partir do momento que você é batizado, você entra na igreja como um membro efetivo, com a graça batismal, que te livra do pecado original, mas também te dá uns direitos e uns deveres. Isso é direcionado, é controlado, é estipulado pelo chamado direito canônico. Todos os sacerdotes da Igreja Católica, por direito canônico, têm que estudar no mínimo 6 anos de formação eclesiástica.
sendo destes 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Eu, por graça, né, do Divino Espírito Santo, fui seminarista durante 12 anos, dentro da ordem agostiniana, da qual tenho saudosa memória, e ali tive uma vasta formação. Tive 4 anos, né, de filosofia, mais 4 anos de teologia, mais 2 anos de noviciado, ou seja, foi um tempo realmente extensivo, mas um tempo de muita graça, onde pude beber de muitas fontes, né, de muito conhecimento, de muita graça, de muita oração. Depois Deus me levou a outros caminhos, né, mas aqui estamos para tentar fazer a nossa parte também. Então, o Padre Marcon, o sacerdote, quando vai ministrar uma celebração, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome de uma instituição, que é a igreja, munido de um conhecimento que foi lhe transferido através da teologia e através desse chamado magistério. Esse magistério, então, o que faz? Há o que se chama dentro da Igreja Católica a tradição. Nós católicos não nos baseamos, a nossa fé não é baseada somente na Escritura, né? Como pode ser talvez alguma corrente de cunho protestante. Algumas correntes de cunho protestante dizem sola Escritura, toda a nossa fé, tudo está na Escritura. Se não está na Escritura, não faz parte do mundo dessa religião ou dessa igreja. A Bíblia Católica, então, para nós, ela é fonte de revelação, mas não é a única fonte. Outra fonte da Igreja Católica é a chamada tradição, a sagrada tradição que remota do tempo dos apóstolos, é baseada em toda a vivência daqueles apóstolos que participaram da vida unida a Cristo e depois dele. Tudo que veio posterior aos apóstolos fazem parte do que é chamado sagrada tradição. Não é, pois, uma tradição cultural ou um outro tipo de tradição como nós podemos entendê-la hoje. A tradição da Igreja Católica é todo aquele conhecimento, aquele munus que foi proclamado por Cristo, vivenciado pelos apóstolos. E aquilo foi preservado de várias maneiras, como a gente verá daqui a pouco. Ok? Qual é o papel, então, da tradição? A tradição guarda o que se chama depósito da fé. A nossa fé é baseada no credo, né? Credo apostólico e depois o credo instituído Niceno, Constantinopolitano, o que nós rezamos todos os domingos à missa, ou quando nós rezamos o Sagrado Rosário. Ele faz parte desse depósito da fé, que foi instituído ou vivido pelos apóstolos nos primeiros séculos, e que esse magistério, essa tradição se manteve guardada. Esse depósito da fé foi sendo guardado, sendo protegido pela Igreja desde a criação da mesma até hoje. Temos também o que se chama dentro da Igreja, que é muito interessante, a tradição apostólica, né? Tem uma linha reta desde Pedro até o último Papa, o Papa atual, o Papa Francisco, né? Onde se pode pesquisar que há uma linha de ligação, né? Essa é uma tradição apostólica. A Igreja, ela também mantém dentro do seu campo de conhecimento o que se chama revelação. O que vem a ser a revelação? Dentro da teologia, revelação é outra disciplina, teologia da revelação. E o que compete, o que cabe ao estudo da revelação, da teologia da revelação? Cabe tudo aquilo que foi revelado pela experiência do povo de Israel, pela experiência do povo de Deus, e que foi revelado por Deus. Como Deus se manifestou ao povo, como Deus se foi se revelando pouco a pouco a esse povo, né? Até hoje é mantido como sagrado o depósito da fé. Haverá 3 meios mais propícios de estudo dentro dessa revelação. O primeiro meio, digamos, é a criação. A própria natureza da criação de Deus revela o seu Criador. O que acontece muitas vezes é que a gente fica numa superficialidade das coisas, cada vez, infelizmente, talvez mais, e a gente não adentra dentro do mistério, ou por preguiça, ou por ignorância, ou por medo, ou por uma conjunção, ou por comodidade, né? É mais fácil ficar na superfície das coisas, e até um certo modo, porque o mistério incomoda.
Mistério é tudo aquilo que a gente não consegue explicar pela razão. E, como disse, né, Agostinho falava, até onde vai minha razão, a fé vem complementar a minha razão. A fé não é contrária, mas ajuda ela a avançar. Mas há uma superficialidade hoje em dia, onde se não se estuda, ou se chega até um ponto do estudo, onde se leva a dizer que a criação é mera obra do acaso. Se aconteceu essa estrutura dentro desse universo, com essas características, onde foi possível a vida, foi por um mero acaso. Dentro dos estudos de biologia, ou dentro mesmo da filosofia, há uma matéria onde se pode chegar a um estudo chamado princípio antrópico. E o que é o princípio antrópico? Tem vários argumentos, né? O princípio antrópico é uma prova científica da existência de Deus. Por exemplo, quando surgiu a vida, se houvesse 1 grau centígrado a mais ou 1 grau centígrado a menos de temperatura, a vida, como nós entendemos, não seria possível na Terra. Né? Essa exatidão nesse dado, para quem é ateu, digamos assim, diria que isso foi um acaso. Por acaso aconteceu isso e a vida surgiu. Mas para nós religiosos, claramente percebemos que aí foi a mão de Deus. Deus criou. Né? De que maneira criou? Entra no mistério. Quando criou? Outro mistério, não é? Mas Deus age. Então, se a gente estudar a criação, que de uma maneira ou outra nos é tremenda, não é? É que nós, quando crescemos também, sofremos uma interferência, talvez, culpa muito da escola, onde a nossa percepção das coisas se torna natural, se torna normal. É muito difícil, tanto a mim como professor de filosofia, como outros colegas meus, que são sociólogos, historiadores, né, fazer com que esse nosso aluno perca essa naturalização do tudo. É assim porque é assim, como é uma forma superficial de ver, dentro de um senso comum, porque se tem um medo de aprofundar, ou se tem uma preguiça, né, de aprofundar. Isso é outro pecado já. Dentro então dessa criação, o assombro vem quando a gente é criança, né? Você leva uma criança à praia pequenininha, ela vê aquela imensidão d'água e ela se assombra, né? Fala, olha, nossa, que maravilha, quem fez isso? Então, frente ao assombro da criação, esse assombro positivo, eu digo, né? Desse manifestar dessa beleza do que é a criação, caberia ao homem perguntar, e quem fez tudo isso? Haverá um ser criador? Haverá um Deus? Então, essa é uma primeira fonte da revelação. Deus que se revela através da criação ao homem que, de boa fé, mesmo no primeiro momento, através da mera inteligência, busca o conhecimento, busca a verdade. A verdade se nos é revelada de várias maneiras. O próprio Santo Agostinho, né, do século IV, V, ele falava, para ele chegar ao conhecimento da verdade, ele teve que passar pelo intermédio da inteligência. Para ele foi mais difícil. Só que era um homem muito instruído, muito inteligente e não se contentava com as explicações superficiais. Buscava a verdade através de tudo. Buscava a verdade através das formas, buscava a verdade através do seu interior. Nunca se deixou levar de certa maneira se deixou levar por algumas doutrinas estranhas, mas depois, com o tempo, foi percebendo através do seu ato de busca, intelectual, onde está Deus, até que encontrou-se com o verdadeiro Deus dentro de sua própria pessoa, dentro do seu interior, e aí teve esse grande santo da igreja, né? Então, uma das fontes da revelação é a criação. Aliás, digo até que físicos modernos, né, como pode ser o próprio Albert Einstein, numa frase dele disse, Deus não joga dados. O que significa? Que o acaso, o chamado azar, não existiu. Ele disse, se alguém estudar física da maneira como eu tenho estudado, de maneira profunda, verá que tudo tem uma conexão tão sublime e tão singular que só pode ter sido uma obra de uma inteligência superior, não é? Só pode ter sido Deus. Então, pela maravilhosidade da criação, está aí uma primeira dado revelado. Deus criou o mundo. Uma segunda fonte de revelação pode ser a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, o que é? São
revelações de Deus durante a história, de tudo aquilo que o próprio Deus quis manifestar ao povo para que este, através da graça, através do próprio Deus, através da fé, fosse conhecendo a Deus, não é? Esse conhecimento de Deus foi se dado através de muito tempo. A Bíblia não foi um livro escrito de noite para o dia. Demorou. Bíblia significa um conjunto de livros. Foram, entre aspas, né, só esses livros que estão na Bíblia considerados sagrados? Na teologia, há uma matéria onde se estuda a Bíblia, onde se há a discussão sobre o cânon da Bíblia. Por que esses livros sim e outros não? Por que, por exemplo, alguns livros de Agostinho não poderiam ter entrado na Bíblia? Poderiam. Mas houve um momento que acharam por bem fechar o cânon da Bíblia e pôr esses livros sagrados como sendo esses de maior capacidade da revelação de Deus. O importante para nós cristãos é o que está na Bíblia é palavra de Deus e é para a nossa salvação. Se ocorreu de maneira histórica ou não, isso é outro dado. Poderíamos levar uma outra aula aqui falando sobre a verdade, o que é verdade empírica, o que é verdade teológica, né? Diferentes tipos de verdade. Mas o que há de verdade aqui na Bíblia teológica é a Bíblia está escrita para a nossa salvação. Quando você entra em contato com a Bíblia, se você tem uma questão intelectual muito avançada, pode ser até que te atrapalhe. Volto a falar de Agostinho. Agostinho, quando começou a ler a Bíblia, falou: nossa, que livros vulgares, né? que diálogo fraco, né? Foi só porque, através da humildade, que ele pôde voltar à Bíblia e se converter e aí entender o mistério profundo que está ali atrás. Porque, como sabemos, Deus se esconde aos soberbos. Deus se mostra, se revela aos humildes. Cabe a nós sermos humildes e entender que a verdade revelada da Bíblia é uma verdade revelada, mas é uma verdade ao mesmo tempo velada. Que se fosse tão desvelada, quizás todos nós que entrássemos em contato com a Sagrada Escritura nos converteríamos e nos tornaríamos cristãos da noite para o dia. É uma verdade que necessita de fé. Então, a teologia, né, tem esse estudo sobre Cristo, a cristologia, e digamos assim, é o estudo principal, é uma fonte ou uma disciplina troncal dentro da teologia. E diga-se de passagem, não é uma disciplina nada fácil. Cristo também, se fosse uma revelação imediata da figura divina que ele é, talvez todos tivessem crido nele de maneira instantânea. Mas, como diz alguns teólogos, Cristo revelou-se velando-se. Ou, como diz o próprio Paulo nas suas cartas, não é? Agora enxergamos de maneira confusa, de maneira não tão clara. Um dia enxergaremos tal qual é. Aí é necessário o quê? A questão da fé. Tanto naquele tempo, talvez até mais difícil naquele tempo, né? Daqueles que viveram com Jesus terreno, mas hoje também. A revelação de Cristo para nós como Cristo, como divino, como Senhor, depende não apenas do dado intelectual, mas tem que ter o dado da fé. Tem que sair daqui, do intelecto, e passar à fé. Ou daqui para cá também, né? Muita gente se converte por aqui, mas também tem que levar a dar razões à nossa fé, como dizia São Pedro. Bom, esse proêmio sobre os dogmas marianos, que agora entraremos, por que foi necessário, no meu ver? Porque o entendimento de um dogma como verdade revelada, como um princípio de fé inabalável, faz parte do arcabouço da Igreja. Mas o nosso tema, como falei no começo, é Maria, dogmas marianos. E são 4 os dogmas marianos que vamos ver durante esse mês de maio. O primeiro deles é a maternidade divina de Maria, pois seguiremos com a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Maria ao céu. Por que surgiu a controvérsia desse dogma? Não controvérsia, mas por que teve que ser através de um concílio declarado? Assim a Igreja pensa, assim ela é considerada e assim todo mundo tem que proclamar, todo mundo que seja cristão católico, não é? No começo da
da apostolicidade, os apóstolos não tinham dúvida de que Maria era mãe de Jesus e que Jesus é Deus. Jesus era Deus encarnado, e quem se encarnou no ventre de Maria foi Deus. Deus que se rebaixa, bem entendido, e assume a pobreza do ser humano em todas as suas perspectivas, né? Assume o ser humano como um todo, exceto no pecado. O que não foi assumido não poderá ser salvo. Então que fique muito claro essas pequenas ou essas verdades. Quem se encarna é Cristo Deus, e Ele assume toda a nossa natureza, né? Tudo que foi assumido poderá ser salvo. Por que repito isso? Porque houve, depois de alguns séculos, depois de um tempo onde isso foi questionado, não é? Houve um patriarca chamado Nestório, dentro do seu clero, um outro presbítero chamado Atanásio, questionou essa verdade de fé da igreja. Como as verdades ainda não tinham sido totalmente escritas, eram de conhecimento geral, mas precisava algo mais pomposo, digamos, foi-se questionado a natureza, digamos, que a pessoa de Cristo tivesse de fato a natureza humana e a natureza divina numa só pessoa. Nestório questionou no sentido de que Maria fosse mãe, era mãe da natureza humana, mas não da natureza divina. Cristo, digamos assim, Cristo existe desde sempre, né? Na carta de João, capítulo 1, fala: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É Cristo, palavra de Deus encarnada. Então, Cristo, enquanto Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe desde sempre e para sempre. A geração de Cristo é uma geração perpétua, eterna, infinita em Deus, não é? Mas Deus quis que, para salvar o gênero humano do pecado, da culpa, né, dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, quis que seu Filho se encarnasse. E quando Jesus se encarna por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, ele se encarna com a sua pessoa na sua totalidade. Então Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Daqui surge então o título de Maria como Theotokos. No concílio de Éfeso, no ano de 431, combatendo essa heresia nestoriana, principalmente por Cirilo, patriarca de Alexandria, foi-se denominada então Maria como Theotokos. Theos, como teologia, você já sabe, Theos é Deus, Tokos, mãe. Então Maria de fato é mãe, não apenas da natureza humana de Jesus, mas é mãe da natureza divina de Jesus. Ou seja, Maria é mãe de Jesus, é mãe de Cristo. Então Maria é mãe de Deus. Então nós, cristãos católicos, quando falamos Maria é mãe de Deus, de fato cremos, né, por revelação, por dogma de fé, e Maria é mãe de Deus. A nossa igreja, né, entendida a Igreja Católica, ela é munida de uma cabeça e de um corpo. A cabeça da igreja, Cristo é Maria. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos os seus membros. Quando São Paulo, ainda chamado Saulo, indo para Damasco, né, caiu, onde muitos interpretam falam, caiu do cavalo, não há na Bíblia tal animal. Nesse sentido, fala que Saulo, né, estava indo a Damasco e uma luz o envolve e ele ouve uma voz, uma epifania do Senhor, uma manifestação, onde ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é esse a quem Saulo perseguia? Era Cristo, mas Cristo já havia sido morto na cruz, não é? Mas ele fala: por que me persegues? Saulo perseguia aos cristãos, Saulo perseguia ao corpo de Cristo. Então Cristo, ele é cabeça e corpo. Não existe um corpo sem cabeça, uma cabeça sem corpo. A igreja forma parte então desse corpo místico de Cristo.
Quando estava na teologia, havia um professor, né, que me dizia: a igreja é santa e pecadora. É santa na sua cabeça, em Cristo e em Maria, e é pecadora em todos os restos, né? Somos nós. Somos santos, a igreja é santa e não pecadora. Então Maria, ela participa desse plano divino de maneira livre, ela aceitou, né? Quando veio o anjo e disse: bendita tu, cheia de graça, o Senhor, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, Adonai é contigo, Deus é contigo. E ela falou: sim, aceito essa missão de ser a mãe do Salvador. Quando ela vai à visita a Santa Isabel, né, o primeiro milagre, digamos assim, de Jesus espiritual, é quando Maria saúda a Isabel saúda a Maria, e Isabel fala: bendita a mãe do meu Senhor, que fiz eu para merecer a visita da mãe do meu Senhor? E o menino estremece o seu ventre, né? E Maria então canta o seu Magnífica. Depois Maria, na concepção, nas bodas de Caná, em João, relata como que Maria foi em ordem natural, do milagre natural, quando deu um milagre espiritual. Maria foi uma figura central, né? O que ela disse nas bodas de Caná? Olha, filhão, acabou o vinho, né? É uma vergonha esse povo, onde a festa matrimonial durava em torno de 5 a 7 dias, era uma festa grande. O povo, um pai, porque quem tinha que assumir a parte financeira da festa eram os pais da noiva. Oxalá ainda fosse assim, né, digo eu. Mas eles iam ficar sem vinho, ia ficar uma vergonha. O que fez Maria? Falou: filhão, está acabando o vinho, você não pode dar um jeito? E Jesus falou: mulher, minha hora ainda não chegou. Mas, obediente a Maria, a sua mãe, ele acatou essa proposta. E a última fala de Maria nos Evangelhos é esta: fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria, a virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina de Maria, ela só tem relação com a divindade pelo Cristo que se encarnou em seu seio. Foi Deus ali que agiu. Qual é a finalidade, pois, de Maria? É ser mãe. Qual é a sua missão? Ser mãe. Qual é a missão de Maria hoje na igreja? Ser mãe. E a missão da igreja também é ser mãe. E o que a mãe faz, o que Maria fez, apontou-nos ao Cristo, aponta ao Senhor e diz: fazei o que ele vos disser. Maria é, pois, então, um caminho seguro para nós cristãos chegarmos a Cristo. Uma obra que eu recomendo muito a leitura, já fiz a leitura antes, estou lendo esse mês de maio de novo, é o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. É um livro pequeno, de compreensão muito clara, mas é um livro que nos dá uma abrangência de espiritualidade muito grande. E olha que eu já li muitos livros, para mim um dos melhores livros de teologia, de mariologia, com certeza que eu já li. Qual é a função de Maria? Levar-nos a Cristo. Diz São Luís: Maria é como se fosse um molde. Imagine um marceneiro, né, moldando uma obra, talhando uma estátua. Ele vai com cuidado com seus, cincel lá, batendo martelo de maneira muito cuidadosa. Qualquer erro que ele der, a peça é prejudicada, a peça é deteriorada. Dificilmente aquela peça pode ser reposta. Ela vai ser única, mas vai ser defeituosa. E se colocarmos no molde, não é? Coloquemos a obra para ser moldada, ela sairá sempre igual, sairá sempre perfeita, porque ela participou de um molde, é muito difícil errar. Maria, segundo São Luís, é esse molde, né? Nós adentrarmos dentro dessa concepção mariana, dentro desse ventre de Maria, como filhos seus, filho adotivo no Filho que é Jesus, somos convidados a sermos moldados por Maria. Esse molde ao qual somos chamados é feito de maneira extraordinária, né? Não há erro, não há, digamos assim, a finalidade, como eu disse, do ser humano é a santidade. A finalidade do ser humano é a glorificação do Pai. Somos chamados a sermos santos. Há uma maneira mais simples. A maneira mais simples
não fácil, é consagrarmos a Virgem Maria. Maria é Mãe de Deus não só por tê-lo acolhido no seu seio e ser essa Theotokos, ser essa Mãe de Deus, essa maternidade divina. Ela também é Mãe de Deus porque primeiro o acolheu em seu coração. Quando houve o convite do anjo, Maria o acolheu. Maria foi feita para o depósito da fé principal, que é Cristo, dentro do seu ventre. Na teologia, trabalhamos um pouco esse mundo como sendo um mundo chamado empecatado. Já ouviram falar desse verbo? O mundo é empecatado, ele é encoberto por um pecado, o pecado original. Todos nós nascemos com uma concupiscência, né? Que ao longo da nossa vida vamos tentando combatê-la, vamos tentando minimizá-la, para que assim cheguemos à santidade. Porque a concupiscência dos olhos, da carne, nos escraviza, o pecado nos escraviza. Pecado, por mais que pareça que somos livres porque sou capaz de, é o contrário. Cada vez somos mais escravos dele. E a caminhada à santidade é a caminhada que nos faz odiar o pecado e buscar mais pela humildade e pela graça, através da igreja, a união com Cristo. Maria foi preservada desse mundo empecatado. Então, o dogma mariano da maternidade divina de Maria é isso, né? Maria é Mãe de Deus, Theotokos, Maria que foi guardada, preservada por Deus para essa missão, ao qual teve participação sua, assim como diz Santo Agostinho: Deus que te fez sentir, não te salvará sem ti. A participação nossa na obra de salvação é uma participação real. Se não fosse assim, seríamos como marionetes, não é? Seríamos marionetes ao qual Deus joga de um lado para o outro, mas que não haveria liberdade. Então, há sim a liberdade, como houve sim a liberdade de Maria em dizer sim a esse plano de Deus, ao qual impôs sobre toda a sua vida, né, uma missão de humildade, de sobriedade, de guardar tudo no seu coração. Mas hoje, meus queridos irmãos, Maria nos convida a, com ela, buscar o seu filho. Esse mês de maio, se você ainda não começou a sua peregrinação, já passou da hora, comece desde já. Busque em Maria um campo seguro, né? Como eu falei aqui no começo, eu sou formado em teologia e isso me dá uma certa autoridade. É o que se chama, dentro da lógica, na filosofia, figura de autoridade, o argumento de autoridade. A pessoa que ouve alguém que tem alguma autoridade, né, dentro de certos campos, falará: essa pessoa falou, logo supõe ser uma verdade. Maria é essa figura de autoridade, ao qual nós podemos nos apoiar, nós podemos adentrar nesse seio de Maria, nós podemos com ela chegar mais facilmente à santidade, que é o encontro de seu Filho. Diz de uma maneira bem explícita São Luís: se a devoção à Santíssima Virgem não for cristológica, não levar a Jesus, deve ser extinta. Jesus é o fim último da devoção de Maria. Então, ter fé em Maria, meus queridos irmãos, é ter fé em Cristo. Seguir a Maria de maneira verdadeira, sem pietismos, é seguir e servir a Cristo, não é? Infeliz daquele cuja igreja, digamos, não tem mãe. Uma igreja que não tem Maria como mãe, tampouco terá o vinho da boda de Caná, não é? Esse vinho que vem trazer-nos alegria. Imagina a tristeza que será esse grupo. Nós não, queridos. Nós temos a Maria como mãe e, ademais de tê-la como mãe, a temos como intercessora. Quando fiz Mariologia na faculdade, a última prova do bimestre, lá é uma prova semestral, meu professor fez uma prova oral. Imagina a tremedeira dos alunos. E nessa prova oral, a pergunta dirigida a mim foi: Maria é intercessora? Maria é corredentora? E a minha resposta, claramente lembro, foi sim e não. E o professor naquele momento falou: opa, ele parou e falou: opa, isso me interessa. Não sei qual foi a resposta dos outros, né? Falei: isso me interessa, como assim? Falei: Maria não é corredentora entre nós e Deus.
Somente Cristo é o Redentor da humanidade, que fique bem claro. Maria é Redentora entre nós e seu Filho. Maria, então, nesse sentido, seria a co-redentora. Ela nos leva de maneira mais facilmente a Cristo. Então, eu os convido a abrir os corações a essa mãe, né, piedosa, a essa mãe que nos ama, a essa mãe que nos acolhe em seu seio, que quer com que todos nós sejamos salvos por seu Filho e quer nos levar a Ele, através do nosso sim, através da nossa entrega a ela. Uma das maneiras muito bonitas de começarmos a fazer essa entrega é através da récita do Rosário, uma oração simples, de fácil acesso, de acesso a todos, né? E que tem uma profunda significância cristológica. O centro das Aves Maria, para quem não prestou atenção numa reza da Ave Maria, é Cristo, né? Bendito o fruto do seu ventre, Jesus. Então, o Rosário é uma oração mariana, mas cristológica em seu centro, em seu cerne. Então, eu convido vocês, nesse mês de maio, se já não o fazem, começar a fazer, né, a oração do Rosário durante todos os dias. É uma oração que nos toca bem de perto ao coração. E aproveitando, né, esse tempo que estamos reclusos por essa enfermidade que está aí, por esse vírus, por essa pandemia, ao qual somos obrigados a ficar em casa para proteger-nos, né, a nós e aos demais, por que não, em vez de ficarmos tanto tempo presos a coisas fúteis, como pode ser uma televisão, tanto tempo, ou outras coisas, por que não nos prendemos um pouco à oração? Por que não nos deixamos levar pelo Espírito? Né? Se estamos aí entrando em contato conosco mesmo, sejamos fortes, sejamos corajosos, deixemos um pouco tempo para pensarmos em nós mesmos e a nossa família e levarmos sempre conosco a esse encontro a Maria. Porque quando formamos uma família, marido e mulher, eles não são apenas eles. Marido e mulher têm que ter em seu conjunto, em seu coração, o mesmo objetivo, que é Deus. Meu objetivo como marido é levar minha esposa à santidade, e o nosso objetivo como casal é levar nossos filhos à santidade. E qual o melhor caminho para chegar a esse propósito, a essa finalidade, senão por intermédio de Maria? Então, meus queridos irmãos, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenha sido frutuoso esse nosso diálogo, não é? A princípio era para ser uma live com respostas, perguntas e respostas, mas achamos que seria um pouco melhor, por questão de tempo, por questão de praticidade, ser um vídeo mais dialogado em forma de uma palestra, de um vídeo apenas. Vamos pedir então que Maria, em sua graça, nos acolha, que Maria possa, com o seu manto, nos cobrir e que sempre confiemos em Maria de maneira perfeitíssima, que nos leve ao conhecimento de Jesus, ao encontro de Jesus, porque, se não sabeis o digo, a finalidade da oração, a finalidade da meditação, a finalidade é o encontro com Cristo. Nós encontramos na oração, na meditação, a uma pessoa, não a uma ideia, não a um conjunto de normas e leis, a uma pessoa que é Cristo. Toda a finalidade da nossa vida, da Eucaristia, da catequese, da nossa oração, então, é Cristo. Com benevolência há se nós seguirmos a Maria nesse caminho. Então vamos terminar essa nossa fala, pedindo que ela interceda por todas as famílias nesse momento, que nós possamos ser espelhados nela e que ela possa nos abençoar sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Belém, tornai tudo em bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.